Olá pessoal, estamos juntos aqui na primeira jornada online de inteligência emocional para professores, promovida pela Rede Performance de Ensino. Eu quero aproveitar para agradecer à Rede Performance por esse convite na pessoa da Manaara, todo o corpo de professores, e dizer para vocês que é um prazer estar junto com vocês tratando um tema tão relevante para os dias que nós estamos vivendo. Queria me apresentar primeiro, meu nome é Sérgio Oliveira, eu sou formado em engenharia e talvez você esteja se perguntando o que tem um engenheiro falando sobre inteligência emocional. Pois é, durante os 20 anos que eu trabalhei na indústria, eu estive focado na área de engenharia industrial e de gestão de qualidade. O meu foco, eu não percebia naquela época, mas ele era todo voltado para pessoas, muito mais do que para produtos e processos. O produto e processo era uma consequência da minha função. Eu fui gerente de engenharia industrial, gerente de sistemas de qualidade a nível nacional, e isso me fez desenvolver um relacionamento pessoal muito grande. A partir daí o tempo passou, eu desenvolvi outras habilidades. Nos últimos 5 anos eu decidi dar uma guinada e fundei a 930 Metros, é uma empresa de desenvolvimento humano e profissional, onde eu tenho trabalhado ajudando pessoas a alcançar suas metas, seus objetivos, e a inteligência emocional nesse momento ela é de extrema importância e necessidade. Eu sou pós-graduando em transtorno comportamental escolar pela CBI of Miami, um médico muito amigo de amigos nossos no Brasil, e começaram esse curso e eu realmente decidi fazê-lo porque na jornada de auxiliar pessoas eu venho percebendo que elas têm muita necessidade de voltar um pouquinho dentro de um processo de autoconhecimento, saber como é que elas foram criadas, porque muito do que nós somos hoje, e nós vamos falar isso aqui um pouco, nós somos o reflexo daquilo que foi plantado a gente ao longo do tempo. Eu faço parte do grupo de mestrado do IBQM, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fazemos parte de um grupo de pesquisa de neuroeducação voltada para pais e cuidadores. Estou também numa formação de PNL misturada com a neurociência, porque fazer as duas coisas separadamente são importantes, mas quando a gente não tem como desassociar, né? A PNL da neurociência, e nós estamos dando um tempero a mais a nível do conhecimento. Eu sou pastor evangélico há mais de 20 anos e durante esses 20 anos eu venho tratando com pessoas, com famílias, com jovens, com adolescentes, e toda essa ciência que eu tenho estudado na última década, todo o trabalho profissional que eu venho fazendo, ele vem se coadunando e meu foco tem sido realmente promover o bem-estar e o progresso das pessoas e das organizações onde elas estão inseridas. Eu tenho um hobby, meu hobby é andar de bicicleta, eu gosto de pedalar e de subir montanha, né? Mas só que eu gosto de andar assim longas distâncias, né? Devagarinho, aquele ditado de devagar se vai ao longe, é uma atividade muito prazerosa. Bom, eu queria também apresentar para você uma parte da minha rede de relacionamentos. Como eu já falei, faço parte do núcleo de desenvolvimento de neurociências na UFRJ, onde não só o estudo, mas a divulgação da neurociência focado nessa questão da neuroeducação parental. Esse projeto é um projeto registrado no CNPq, num grupo de estudo, e nós estamos levando a neurociência numa forma acessível para que os familiares consigam assim, entender um pouco como funciona assim, o cérebro das crianças e, consequentemente, seu comportamento. Eu também estou inserido num grupo chamado Vida na Escola, onde a gente promove proteção da criança contra a violência. Faço parte do grupo Cristo Inclui, criado por uma psicóloga, grande amiga minha, um grupo a nível Brasil, onde a gente tem trabalhado e incentivado a acessibilidade de crianças aos princípios bíblicos, em todas as igrejas. Precisamos adequar não só nossas escolas, mas também toda instituição que tem contato com as crianças. E dentro desse grupo, faço parte do grupo Incluir Kids, é um grupo específico dentro da unidade eclesiástica que eu faço parte, e ali nós trabalhamos com a inclusão das crianças. No meu caso, o meu foco é com as famílias, a equipe de professores do departamento faz a inclusão das crianças e eu trabalho com foco na inclusão das famílias das crianças com transtorno de desenvolvimento. E sou fundador do projeto Família em Foco, lançado no final do ano passado. Depois eu vou deixar aqui a referência.
onde é um trabalho onde eu tenho lançado uma revista eletrônica com temas ligados à neurociência para a família. E vai ser um prazer estar com você aqui nos próximos minutos para a gente poder falar sobre a importância que a família tem na construção da inteligência emocional. Podemos dizer uma frase que a inteligência emocional é uma coisa que vem de berço. Por que vem de berço? Porque realmente é lá nos primeiros anos de vida que a gente vai ter os primeiros contatos com o mundo e ali a gente vai estar sendo formado. O desenvolvimento, basicamente, ele tem dois fatores preponderantes, que a gente pode dizer que são o fator biológico e o fator ambiental. O fator biológico, obviamente, ligado às questões genéticas, e no fator ambiental, nós podemos aí abraçar um campo grande de informações, onde a gente tem desde o período de gravidez, o período de nascimento, o envolvimento com a família, os primeiros passos na escola, o início do envolvimento na sociedade, tudo isso forma o ambiente em torno daquela criança. Alguns estudiosos, eles dizem nas suas pesquisas que 90% do que envolve o desenvolvimento da criança está ligado à parte genética e 10% à parte ambiental. Alguns outros estudiosos já acham que a parte ambiental tem um fator muito mais preponderante do que apenas 10% e não envolve apenas a questão do ambiente genético, o ambiente uterino ou o ambiente do organismo da mãe, envolve também todo o entorno, porque o entorno afeta o ambiente onde a mãe vai gerar aquela criança. A gente fala um pouquinho mais à frente. Importante a gente entender que a família ela está aí desde antes da gestação. De uma maneira geral, a família, quando é constituída, ela já tem ali os seus projetos de vida. Algumas querem filho mais cedo, outras querem filho mais tarde, mas a família já está naquele entorno da gestação, durante o período da gravidez, e começa a interação depois que a criança nasce. É óbvio que há outros modelos de gestação, gestações que não são esperadas, gestação que são assim maltratadas, gerações que passam por graves problemas durante o período de espera do bebê, mas tudo isso, toda essa ambiência em torno do processo da gravidez, certamente está influenciando a formação do cérebro daquela criança e vai se desencadear ao longo da vida dela de alguma forma e isso vai trazer consequências muito graves para o desenvolvimento daquela criança. Toda a interação que essa criança vai passar, especialmente a interação com os pais, com os seus cuidadores, ela contém um tema emocional. Esse tema emocional, ele está dentro. Quando você faz um afago de uma criança, quando você despreza, às vezes, o choro da criança, ou quando você trata ela de uma maneira inadequada, todo tratamento, seja ele como for, benéfico ou não, ele traz uma carga emocional. E essa interação, à medida que vai se repetindo, ela vai criando um núcleo de aptidões emocionais daquela criança, né? Ela vai aprendendo como é que ela vai reagir em determinadas situações emocionais. Isso é uma questão importante para ser relevada. E à medida que esse comportamento vai se repetindo, ele passa a ser um padrão, ou seja, é o padrão daquele ambiente onde aquela criança vive, isso vai gerar na criança como uma expectativa para o resto da sua vida. Ela vai ter quando ela for estimulada de alguma forma, aquele padrão emocional já está formado dentro dela e ela vai tender a reagir dentro daquele padrão emocional. É importante a gente ter em mente que de 3 a 4 anos de idade, esse período da criança, o cérebro dela está em formação. Ele chega aí aproximadamente a 2/3, 60%, 65% do tamanho que esse cérebro será na fase já totalmente desenvolvido. E nesse momento, a rede neural dessa criança está se formando, que vem a ser as informações, como as informações são conectadas dentro do cérebro dessa criança através das sinapses entre os neurônios e você vai formando como se fosse formando uma grande colcha, né? Uma rede de pescador, onde você vai ligando os nós com os outros e formando ali as informações. Então, dependendo da maneira que você constrói essa rede, ela vai estar ali sendo construída nesses primeiros anos de vida da criança. Isso é de extrema importância. Importante também lembrar que quando a criança sofre um trauma, um tratamento muito severo, muito rude,
ela vai ter uma reação em relação àquilo e esse tipo de ação em relação à criança afeta o centro de aprendizado. Isso vai trazer uma consequência grave para o processo de aprendizado dessa criança mais à frente. Imagina que um bebê está brincando com alguma coisa e ele deixa aquela alguma coisa cair no chão e aquela coisa quebra. Os pais ou os cuidadores podem ter dois tipos de reação, ou mais talvez. O primeiro pega de volta e devolve a criança, ou diz para ela não tem problema, e afaga, tá tudo bem e tal. E o outro não, ou diz, ai meu Deus, que criança desastrada, você não devia ter feito isso. Essas duas reações diferentes vão gerar informações diferentes na rede neural daquela criança. E isso, com o tempo, essa criança, uma vai estar mais disposta a passar por certos tipos de experiência e a outra não, porque ela sabe que se ela errar, ela vai ser repreendida e ela vai acabar sendo uma criança mais restrita, com mais dificuldade de se desenvolver. É óbvio que as mudanças podem acontecer ao longo do tempo. Nós temos um processo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se readaptar a novas situações a vida inteira. A neuroplasticidade começa e só termina quando você deixa de existir. Então isso não é um processo interrompível. Mas, contudo, essas experiências do início da vida, dos primeiros anos, vão marcar de tal maneira a criança que, embora ela seja submetida a outras experiências que possam substituir aquelas traumáticas, ela vai ainda ter, lá no fundo, uma memória que vai talvez dificultá-la a superar aquela situação em relação a uma criança que não tenha passado pelo mesmo trauma. Talvez você consiga entender por que algumas pessoas têm mais dificuldade de mudança do que outras. Umas se adaptam rapidamente à mudança e as outras têm muita resistência à mudança. Porque dentro da sua rede neural, quando eram pequeninas, foi mostrado para elas que mudar é problema, mudar é perigoso, mudar pode ser ruim. Se você mudar, você vai ser chamado a atenção. Então, esse processo, ele começa já lá, assim que saiu do ventre, já está sendo, quer dizer, já no ventre a criança já está passando por esse processo de formação neural. E principalmente depois que ela chega à luz, o nosso comportamento, o entorno de si tem uma importância muito grande. É importante notarmos que o aprendizado então emocional das crianças depende diretamente dos seus pais. Eu boto sempre pais cuidadores, porque algumas crianças não têm a oportunidade de ver com seus pais, vivem com algum cuidador. Mas aquele que está cuidando da criança no dia a dia, desde pequenininha, tem uma importância muito tremenda. Poderíamos dizer que são os professores, os treinadores iniciais que aquelas crianças têm. E aí, todo o processo que esse adulto vive em torno daquela criança vai trazer uma influência muito grande. Por exemplo, tudo que ele fala, tudo que o adulto faz, a maneira como ele usa o seu padrão de vida, ele vai moldar de alguma forma aquela criança, ainda que não esteja se dirigindo diretamente a ela, ainda que a criança esteja num ambiente ou na casa, ou saiba como os pais agiram em relação a determinada situação, ainda que não tenha sido diretamente com ela. Ela vai fazer esse aprendizado. Alguns estudos científicos mostram que, inclusive, a forma como os pais se relacionam conjugalmente, a maneira que a relação conjugal é processada na família, afeta diretamente a forma como aquela criança vai trabalhar com as suas emoções. Então, pais frios no relacionamento, pais que não têm carinho, pais que são abruptos uns com os outros, pais que se distratam na frente dos filhos, isso certamente está refletindo diretamente na formação daquela criança. Então é muito importante que aqueles que lidam com uma criança saibam que tudo o que estão fazendo, de certa forma, está escrevendo um código de comportamento no cérebro daquele pequenino. A influência emocional dos pais, nós poderíamos dividir aqui muito rapidamente, em duas maneiras. Uma outra oportunidade, nós podemos detalhar isso muito mais. Eu chamaria de pais hábeis emocionalmente e pais inábeis emocionalmente. O que seriam pais hábeis e pais inábeis? Os pais hábeis são aqueles que aproveitam toda e qualquer oportunidade que acontece com aquela criança. A criança caiu, a criança se machucou, a criança deixou alguma coisa cair, a criança não quis comer, a criança acordou de madrugada chorando, seja qual for a situação, eles vão aproveitar essa oportunidade e eles vão, de alguma forma, treinar aquela criança a lidar com as emoções que estão em torno daquele momento. Então, se essa criança é treinada habilmente, ou melhor, é treinada por pais ou cuidadores que têm habilidade emocional,
essa criança vai crescer com uma determinada característica. Já os pais inábeis, por exemplo, podemos dar aqui 3 exemplos de pais inábeis, aqueles que ignoram todo e qualquer tipo de emoção ou sentimento que a criança tem. A criança chora porque está com medo de alguma coisa, a criança chora porque está irritada com alguma coisa. Ah, deixa, daqui a pouco passa, isso aí é coisa de criança, e não dá muita trela para a emoção da criança. Ou então pais que tratam as crianças de acordo com o momento. Ah, se aconteceu alguma coisa e eu preciso sair, eu não vou dar bola para isso aqui, eu vou tratar isso em outra hora. E deixa a criança ali meio sem saber o resultado daquela atitude que ela tomou. Ou então, num outro momento, eu estou muito irritado, eu trato ela da maneira que eu quiser tratar. E numa outra hora que eu estou muito calmo, eu deixo ela fazer. É um processo do vamos deixar andar. Então, isso é inabilidade emocional. E o terceiro ponto que nós podíamos enfatizar são aqueles pais que são extremamente rigorosos em relação às crianças. Menino não chora, e não pode fazer isso. Levanta, garoto, toda hora que cai tem que chorar. É um tipo de tratamento áspero, né? Rude, e que não leva em consideração que em cada momento daquele a criança tem um tipo de sentimento, e ela precisa lidar com o sentimento. Ela caiu, ela vai sentir dor. Ela se machucou, ela vai sentir dor. Ela precisa aprender a lidar com a dor. Então precisa ser deixado que ela sinta a dor, mas ensinar ela como é que ela vai lidar com a dor do tombo, a dor da queda, a dor do machucado. Um colega bateu no outro na escola, ele precisa lidar, como é que vai lidar com esse tipo de situação? Se você não bater na escola, você vai apanhar quando chegar em casa. Então são pais que imprimem nas crianças uma carga emocional tão difícil, tão dura. Isso é uma inabilidade emocional que certamente vai refletir diretamente no desenvolvimento daquela criança, e é muito importante que você, pai, esteja atento ao desenvolvimento da sua própria habilidade emocional. Dentro disso que nós estamos falando, é muito importante você, como pai, se preocupar com a questão das suas habilidades emocionais, porque certamente elas estarão influenciando, impactando na vida dos seus filhos. Esse é o ponto que eu quero ver com você mais à frente, o impacto que os pais podem gerar no filho em relação à sua competência emocional. Então vamos falar um pouco dos pais que são hábeis emocionalmente, qual o impacto que eles podem causar nos seus filhos. Por exemplo, os filhos de pais hábeis aprendem a lidar com as próprias emoções, como eu falei. A criança caiu, se machucou, chorou. Ok, dói. Quem não chora quando dói, né? Quando adulto não, mas quando criança é mais ou menos comum. Então eles vão aprender a lidar com a emoção da dor, da tristeza, da angústia, da raiva, da birra. Eles precisam aprender a lidar com essas emoções e saber o que vão fazer com ela. Eles são mais confiantes porque eles não são repreendidos frequentemente porque eles estão tendo uma emoção. Eles são compreendidos, lhes é explicado como deve lidar com aquilo, então ele sabe quando ele tem uma dificuldade, ele cria uma expectativa, né, que alguém vai compreendê-lo, e isso ele leva para a sua vida. Então são crianças normalmente, são mais confiantes, são mais otimistas em relação ao aspecto da vida. Outra que possuem uma menor taxa de hormônios do estresse, porque pais que têm esse tipo de habilidade geram muito menos estresse nos filhos, é um ambiente mais saudável, mais calmo. E o hormônio do estresse, especialmente o cortisol, ele traz consequências, inclusive físicas, emocionais, imunológicas, né? Então, uma criança que é tratada por um pai hábil, certamente vai ter menos quantidade de hormônios de estresse no seu organismo, e ela vai ser uma criança que vai ter outros potenciais a seu favor. Elas são também mais sociáveis, porque se elas desenvolvem esse relacionamento mais socializável com os seus próprios familiares, ela também tem esse relacionamento mais socializável do lado de fora. Isso aí vão perceber os parentes, os vizinhos, os professores, os colegas. É uma criança que ela passa a ser uma criança querida no meio de todo mundo. Que criança boa, que criança agradável, porque certamente foi plantado isso nelas. Elas apresentam um melhor desempenho cognitivo, a parte cognitiva, o funcionamento das suas funções executivas cerebrais. Ela é uma criança que consegue se organizar, ela consegue planejar, ela consegue controlar um pouco as ações, ou seja, a cognição, o funcionamento cerebral dela é melhor e, consequentemente, ela apresenta um melhor desempenho escolar e acadêmico ao longo da sua vida. Já os pais inábeis, aqueles pais, como eu falei anteriormente, que tratam os filhos ou com indiferença ou que ignoram o sentimento dos seus filhos, eles geram filhos que possuem dificuldade de lidar com as próprias emoções. Obviamente é o oposto das crianças que são
tratadas ou criadas por pais que são hábeis emocionais. Então elas têm dificuldade. A criança não sabe se ela reage com, às vezes, um episódio pequeno, ela descarrega uma quantidade de revolta muito grande. Às vezes, uma hora que é para ela reagir em relação a uma coisa, ela fica apática. Ou seja, ela não tem o calibre das suas reações emocionais, e isso reflete diretamente no seu padrão de comportamento. Outra coisa, elas têm, de maneira oposta, uma atitude pessimista em relação à vida. A expectativa delas em relação à vida do dia a dia, ela é uma expectativa negativa, porque ela está achando que a qualquer momento ela vai ser repreendida, vai ser chamada a atenção, vai ser chamada de negligente, seja o que for, e ela é uma criança que já vai assim esperando assim alguma coisa de ruim acontecer com ela. Não espera o encorajamento de ninguém, porque não receber encorajamento quando bebê, quando criancinha, quando pré-adolescente, como adolescente, então ela cresce sem essa expectativa. Uma pessoa que gera normalmente pessoas individualistas, egoístas, que procuram isoladas, muitas vezes, solitárias, e tendentes a serem deprimidas ao longo da sua vida. Também apresentam problemas de cognição, a diferença do outro padrão de crianças, criada por pais com mais habilidades emocionais. Essa criança já tem uma série de dificuldades emocionais, porque o seu cérebro está processando os sentimentos de forma muito desequilibrada, e aí a consequência, obviamente, é um resultado escolar, acadêmico pior, e essas crianças elas vão crescer com um desenvolvimento bem diferenciado. Dentro dos pais hábeis, eu queria apresentar para você um segundo tipo de pais inábeis. A gente podia fazer aqui uma pequena divisão, que eu chamo de pais grosseiramente inábeis. São aqueles usuários de drogas, são os pais com depressão, com aquela agressividade crônica, aquela impetuosa. Então, os filhos desses tipos de pai, e eu tenho algum contato com várias famílias, né, nesse tipo de relacionamentos, principalmente famílias de baixíssima renda, né, nas instituições de atendimento à doença mental das crianças, onde você tem um contato quase que cotidiano com pais que têm muita dificuldade de se relacionar com seus filhos. Os resultados são realmente catastróficos, não é o caso de apresentarmos aqui. Mas essas crianças apresentam alto índice de repetência escolar. Há uma estatística nos Estados Unidos de que mais de 60%, 65% das crianças criadas por pais dessa característica repetem o primeiro ano e às vezes ficam vários anos no primeiro ano escolar, primeiro ano de estudo, que ela vai para a escola, e isso reflete na sua vida acadêmica como um todo. Elas tendem a abandonar o estudo muito cedo, às vezes no início da adolescência, no meio da adolescência, quando não na fase adulta, elas simplesmente desistem porque tentam, não conseguem resultado, não conseguem apoio, se sentem rejeitadas. Chega uma hora que elas se dedicam a trabalhar ou outro tipo de atividade e acabam desistindo de estudar. E tendem a ser ansiosos, né? a serem deprimidos, desatentos, apáticos. Aqui há uma oscilação entre a agressividade e a apatia, depende muito de como é processado esse relacionamento dos pais com eles. Eles podem tanto ser agressivos ao extremo, como podem ser apáticos e deprimidos ao extremo. O resultado sobre essas crianças é muito ruim, apelam para a força física. Muitas dessas crianças elas querem alcançar os seus objetivos a qualquer custo, porque elas acham que ninguém vai fazer por elas, elas têm que fazer sozinhas, e quando resistem, alguém resiste às suas ideias, elas tentam adquirir aquilo que querem usando a força física, e tende a se envolver com a delinquência, às vezes já na pré-adolescência, na adolescência. Enquanto é criança, o pai tem aquele controle, a mãe tem aquele controle, mas quando começa para a adolescência, começam a sair sozinho, começam a ter seus grupos de relacionamento, muitas vezes começam a exercer atividades delinquentes, e muitas vezes essas atividades delinquentes vão, inclusive, levar essa criança, esse adolescente, esse jovem ao mundo da criminalidade, podendo se envolver com a lei e muitas vezes serem mortos, como não é pouco comum a gente encontrar na nossa sociedade jovens passando por esse tipo de situação. Bem, tal pai, tal filho, você já deve ter escutado essa frase, né? É muito comum, tal pai, tal filho. Isso é uma frase que ela é muito simplória, mas é uma análise muito verdadeira que a própria sociedade faz, e a gente pode entender. Muitos pais
eles são duros, são firmes, são enérgicos com os seus filhos, não que isso seja a vontade deles de prejudicar seus filhos. Muitas vezes eles querem o melhor para o filho, querem proteger e fazem isso de uma maneira muito enérgica sem entender o que isso está causando no filho. E muitas vezes, isso é apenas a repetição de como os seus pais lhes criaram. Então, uma grande quantidade de famílias acaba reproduzindo o modelo parental ou o estilo de criação que os seus pais tiveram com eles e muito provavelmente os seus filhos vão repetir com os filhos destes o mesmo modelo que você está repetindo com ele, que seus pais repetiram com você. Então isso é uma coisa que é muito importante. Existem treinamentos apropriados para isso, para a gente ajudar esses pais a trabalharem os seus filhos para que os seus filhos não repitam aquilo que seus pais fizeram com eles. Senão, na verdade, eu costumo dizer assim, quem vai criar seu filho não é você, são os avós dele, através de você. Por fim, só ensina quem aprende. Então, para que a gente possa gerar um aprendizado no nosso filho, para que você seja um pai, para que você seja um cuidador, uma mãe, um cuidador de uma criança que tenha um bom desempenho socioemocional, acadêmico, é importante que você se prepare, é importante que você desenvolva as suas habilidades emocionais. Mas para isso você precisa conhecer de uma maneira sólida, ainda que os rudimentos, ainda que os princípios básicos de como funciona a emoção de uma criança. É necessário que você tenha esse conhecimento, porque a partir da aquisição desse conhecimento, você vai poder ajudar muito o seu filho, a sua filha, a crescer uma criança com um resultado, quem sabe, melhor até do que o que você conseguiu por não ter tido oportunidade de ver os seus pais tratarem você de uma maneira que viesse gerar um excelente resultado para você. Você vai precisar ensinar para eles a distinguir os seus sentimentos. Para isso você precisa aprender quais são os sentimentos que uma criança tem, como eles se processam, como é a maneira adequada de lidar com esses sentimentos. O que eu devo fazer quando meu filho chorar sem controle? O que eu devo fazer quando meu filho bater no coleguinha na escola? O que eu devo fazer quando ele trouxer uma coisa quando é dele para casa? Enfim, você vai precisar aprender isso antes de poder ensinar ele. Outra coisa, lições sobre empatia. Vivemos num mundo onde a antipatia tem prevalecido. Mas nós precisamos, e eu acho que vivemos momentos nesses últimos dias, onde a gente tem aprendido que a dor do outro é muito semelhante à nossa dor. Nós estamos sendo cerceados de várias situações, todos igualmente. Não há a minha dor maior do que a sua maior do que o seu vizinho. Cada um de nós está passando a sua dor. E a nossa dor para nós tem um peso de 100%. Então a empatia é importantíssima para nós, quanto mais para nós ensinarmos aos nossos filhos, porque o mundo que vem pela frente, eles precisam desenvolver a empatia para que eles sejam bem-sucedidos nesse momento. E outra coisa que é fundamental no processo de desenvolvimento é reconhecer, controlar e saber canalizar as suas emoções. Uma coisa é eu saber reconhecer, mas às vezes eu não sei canalizar. Eu estou sentindo raiva, mas eu não tenho controle sobre minha raiva. Eu estou triste demais com alguma coisa que aconteceu. Perdi um parente, perdi o avô, perdi a avó, perdi o titio querido, perdi a professora da escola. Ai, meu Deus, estou numa tristeza muito grande, mas eu não sei como canalizar. E se isso não for tratado, vai virando uma ansiedade, uma angústia, uma depressão, e a criança entra por um caminho, às vezes, muito difícil de voltar. Então, os pais precisam se desenvolver na questão das suas habilidades. Eu quero agradecer você por estar aqui ouvindo a gente durante esse tempo. É um prazer estar falando com você e espero que, de alguma forma, essas informações possam ajudá-lo a refletir, a pensar sobre o seu modelo parental, se você é um pai hábil, se você é um pai inábil, se você tem mais ou menos habilidade e aquilo que você deve fazer em relação aos seus filhos. Eu gostaria de deixar aqui a minha apresentação. Conte comigo, eu trabalho em vários segmentos. Eu tanto faço a parte de desenvolvimento empresarial, quanto profissional, quanto pessoal. Se você quiser contar comigo para ajudar a desenvolver a sua empresa, os funcionários da sua empresa, ou se você está precisando de um desenvolvimento profissional, quer dizer, mudar de carreira, quer enfrentar esse momento e não está sabendo como, ou se você pessoalmente precisa de algum tipo de ajuda, eu também já tenho alguns projetos prontos, preparados, tenho muitos clientes que têm tido resultados fabulosos e participo também da parte de treinamento, tanto de equipes
quanto pessoal, para você desenvolver mais produtividade, alcançar metas. Conte comigo para aquilo que você precisar. Estão aqui os meus contatos, a minha rede social e meu telefone também, se você quiser utilizar, fique à vontade. E eu espero estar em breve junto com você em próximas oportunidades. Fique com Deus. Deus abençoe a sua família.